Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Gente, hoje, segunda-feira, início de semana, já podemos começar a semana profetizando, declarando o que você quer viver, agradecendo por tudo aquilo que ainda não se tornou realidade, mas crendo que é uma verdade porque veio de Deus para a tua vida. Então, tudo aquilo que a gente verbaliza, nós vamos ver concretizado, você pode ter certeza. Então, como eu sempre falo aqui, não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto, não é verdade? Então, hoje eu participei de um podcast que eu tinha sido convidada praticamente um mês atrás e foi muito bom. Nós conversamos, é um podcast novo, eles estão trazendo empreendedores em várias áreas de atuação e eles são cristãos, então a gente pôde falar abertamente sobre fé, ciência, experiência de vida e foi muito bacana mesmo. Então a hora que estiver pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês, estiver pronto que eu digo, né, o podcast já estiver editado, né? Quando esse episódio já estiver no ar, eu compartilho com vocês aqui também, que vai ser muito legal. Mas eu tava, né, antes de vir gravar, como todas as vezes, estava aqui pensando, né? Senhor, o que nós vamos falar, né? E eu me lembrei, agora mesmo, né, de algumas vezes, porque assim, eu vivo muitas experiências nos atendimentos, né? Muitas mesmo. E a gente acaba olhando para as dores que a gente já passou, pelos processos que a gente está passando, e a gente acaba vendo que tem muitas coisas que realmente pessoas estão passando por processos muito mais dolorosos, muito mais difíceis, né? E uma coisa que eu aprendi estudando psicanálise foi que uma das coisas que a pastora Ângela Cirino falava sempre era assim, ó, sempre tem uma história muito mais triste do que a nossa, ou então que a gente deveria pensar como, que poderia ter sido muito pior. E isso é algo que eu trago para a minha vida, olhando para tudo, né, o tempo que eu caminhei sem Jesus, sem conhecer Ele, hoje, o conhecendo, eu tenho a convicção de que Ele esteve comigo todos os dias. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. E isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Então eu também tenho certeza que se você parar o tempo que você não teve Jesus, não conhecia Ele, o quantos livramentos você teve, quanto cuidado da parte dele você teve. E eu consigo ser, assim, ó, olhar e enxergar, sabe, o livramento, o cuidado dele em toda a minha vida, com toda a minha família. E hoje eu tenho meu coração cheio de gratidão, e gratidão é uma chave, né? Então, que você possa ser grata no dia de hoje. Não fique pensando nas coisas que ainda não aconteceram. Seja grato pelo que você já tem. Seja grato pela casa que você já tem, pelo teto que você tem, pelo alimento na tua mesa. Sabe, um dia o Luiz Hermínio, que é o pastor do Mevan lá de Itajaí, ele sempre fala algo. Ele fala que nós não sofremos nós sofremos somente pelo supérfluo. Porque a necessidade sempre está sendo suprida, mas a gente está sempre sofrendo pelo supérfluo, que é a casa nova, o carro novo, a viagem que não deu para fazer ainda, esse tipo de coisa, aquela roupa de marca, aquele tênis, enfim. Então, eu acho que a gente precisa, né, parar e analisar, refletir, que realmente nós somos privilegiados de poder estar aqui, primeiro, poder falar do amor de Deus, poder falar de Jesus abertamente, livremente, porque tem países, eu lembro que uma vez eu escutei numa conferência que eu fui, aí eles falam bastante de missão, e teve um missionário lá que falou, né, que olha como funcionava, eu num lugar lá não sei se é China, para aqueles lados lá do zóio puxado. Ele falou que lá era assim, eles tinham uma Bíblia e eles tinham que se encontrar muito escondido, tipo assim, eles iam para um lugar que não tinha luz, encanamento, nada, era um lugar muito, muito distante para poder cultuar a Deus e tinha que ser de dia,
porque à noite, né, não tinha como, não tinha luz elétrica, nada. E eles tinham uma Bíblia. Então, toda semana eles se encontravam, por exemplo, não sei certinho, mas se encontravam no domingo. Então, no domingo, cada família, né, uma vez por semana ficava com a Bíblia. Então, por exemplo, eu fiquei uma semana com a Bíblia. Eu tinha uma semana para ler o que mais eu pudesse da Bíblia, porque no próximo domingo eu tinha que levar ela para uma outra família. Então, olha o que acontecia. Quando a família que estava na vez da Bíblia, o que ela fazia? Naquela semana, eles não faziam nada que não fosse comer a palavra. Então, por exemplo, eles estavam almoçando. Eles tinham uma logística estava em 5 na mesa. Enquanto 4 comia, 1 lia a Bíblia. Aí depois trocava, aquele que acabou de comer continuava, porque para eles não perderem tempo. Olha, gente, olha a loucura. Eles iam para o banheiro. Aquele que estava lá dentro, fazendo algo que precisava no banheiro, todos da família iam junto, ficavam na porta, enquanto aquele estava lá dentro, para todos lerem e todos estarem ali se alimentando da palavra, porque eles não queriam perder nada. Eles quase não dormiam, revezavam. Gente, quando eu escutei essa história, eu fiquei assim, ó, impactada. Porque a gente não consegue, sabe, ter a dimensão, a não ser quando a gente vá num lugar desse, quando a gente pise num lugar diferente e vê que lá realmente eles estão morrendo, né, pelo Evangelho, e a gente tem tudo aqui livremente. Nós temos Bíblia, a gente pode pegar quantas Bíblias quiser. Se você for numa igreja, tenho certeza que se você não tem Bíblia, não tem condições de comprar, você chegar nessa igreja, você é presenteado com uma Bíblia. Tenho certeza disso. E nós temos, né, esse livre arbítrio ainda de ir e vir, falar de Jesus, poder ir para as praças, poder, sabe, fazer movimentos, poder fazer conferência. E a gente não tem dado valor, né? Tem um ditado que diz, a gente só dá valor quando perde. Mas que a gente possa ter um entendimento antes de perder. Que a gente possa realmente expressar a nossa fé, ajudar quem precisa, compartilhar o que Jesus tem feito. Porque às vezes você está deixando de compartilhar porque você acha que você não está pronta, que você não está preparada, que você ainda é muito novinha na fé, enfim, seja lá o que for o teu pensamento. Eu quero te dizer hoje, compartilhar o amor de Deus está simplesmente disponível para cada um de nós. Aquele que entendeu, aquele que já vive uma vida com Deus, você pode compartilhar, mas é tão simples, mas ei, pode ser simples aos teus olhos, mas pode ser a resposta que aquela outra pessoa precisava, sabe? É que, Sinara, eu venho aqui praticamente todos os dias gravar um vídeo, né? Eu só não gravo os dias que realmente eu não consigo, mas eu tava me organizando para isso, e se Deus quiser, essa semana ainda eu começo a gravar todos os dias, tá? E a gente acha, né, que, mas eu vou gravar, como aquilo que eu já falei para vocês, aí não vem like, não vem compartilhamento, não vem comentário. Ei, mas eu não tô aqui pelo comentário, pela validação, pelo elogio. Eu tô aqui porque o meu pai me pediu. O meu pai disse, filha, comece a gravar vídeos para o YouTube. E eu tô aqui, independente de qualquer coisa. Eu estou obedecendo aquilo que o meu pai disse. Porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Como ele disse, escreva o teu livro. Sabe? E eu sei. Eu não tenho ideia onde esse livro vai chegar, nos corações que ele vai tocar, mas isso não é trabalho meu. Isso só diz respeito ao Espírito Santo de Deus. É Ele que vai tocar nos corações, é Ele que vai tocar nesses lugares, e não eu. Você está entendendo? Então eu queria muito, do fundo do meu coração, que essa verdade, aquilo que eu estou compartilhando hoje, que não estava, como sempre falo, não estava no script isso aqui, mas a gente precisa, sabe, falar do amor de Deus. Esse mesmo amor pelo qual você foi alcançada, pelo qual eu fui alcançada. Imagine, né, a nossa época mal se falava de Deus. Ou então nunca se ouvia falar de relacionamento, de intimidade, lugar secreto, né, como hoje.
E a gente pode fazer diferente já dentro da nossa casa, na nossa geração. Imagine que geração forte, que nós estamos gerando, né? Firmando identidade, liberando palavras de bênção, como pai, como mãe, abençoando os nossos filhos, abençoando os nossos netos, a próxima geração. Como que você tem se comportado? Como que você tem olhado para as coisas de Deus? Qual a importância que você tem dado? O que Deus já tem te pedido e você não se posiciona porque você acha que você não é capaz? Com que você tem se comparado? Porque sábado a gente, né, tem uma amiga que ela tem um trabalho com mulheres e ela começou com um piquenique, assim. Então a gente sempre se encontra em alguns lugares aqui em Joinville, bem legal, que tem assim, né, bastante verde e tal, e esse final de semana ia chover, né? Então a gente a Chay, ela disponibilizou a casa dela e a gente fez lá, mas você acredita que no meio daquela celebração, daquele momento que nós estávamos ali com Deus, começou a vir um sol, sabe? Nós estávamos ali adorando o Senhor. Eu confessei para elas, né? Eu fui convidada para levar uma palavra. Eu falei, gente, eu não estava com vontade de vir, eu estava cansada, eu estava com sono. E estava mesmo, gente. Sabe, uma preguiça mesmo, sabe? Preguiça mesmo. Ai, mas era um levante. Poderia ter até uma influência, né, do INE, né, para que a gente não vá liberar a palavra. Mas era mais preguiça, vontade de ficar deitado. A zona de conforto, estava cansada da semana, sábado é o dia que eu gosto de dormir até mais tarde. E eu falei, não, mas eu vou. Levantei, me arrumei, fui. E quando eu cheguei lá, a gente nunca vai se arrepender, eu falo, né? A gente nunca se arrepende depois de ter ido, academia, mesma coisa, a gente nunca se arrepende de ter ido. Só que quando eu estava sentada lá, esperando ainda, lá as meninas, né, estavam falando uma palavra, estavam cantando um louvor, Deus falou algo no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Ele falou, filha, se você não for fiel, se você não valorizar os pequenos começos, como que você vai chegar no muito? Sabe? E aquilo foi forte para mim. Porque naquele momento eu enxerguei que assim, não era tantas mulheres, não estava sendo paga para isso, não estava, né, com tanta visualização. Porque se tivesse sido ao contrário, eu sou muito sincera, gente. Duvido que ia bater a preguiça. Se fosse bom pro ego, né? Bom, em algum sentido eu tivesse recebendo alguma quantia. Enfim. E naquele momento eu falei, uau, Jesus, eu tenho que ser a mesma Sinara para um piquenique. E eu tenho que ser a mesma Sinara para uma grande conferência se um dia eu for convidada. Qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença? Se tudo é sobre vidas, se tudo é sobre Jesus, se tudo é sobre o que Ele fez na tua vida, por que você está se segurando de falar do amor dele, o que ele já fez na tua vida? Eu tenho certeza, como eu falei para aquelas mulheres naquele dia, eu falei assim, meninas, eu duvido que se eu sentar aqui e querer escutar alguma coisa da vida de vocês, que vocês não vão tocar o meu coração. Eu duvido. Mas a comparação, ela tem roubado isso da gente. Que o simples hoje não vale mais a pena. É muito pouco. O simples é simples demais, é como eu digo. Não tem graça ser você mesma, porque o mundo tá aí, né? Tem que ser isso. Títulos e títulos e títulos e títulos. Quando pergunto quem você é, eu sou isso, isso, isso. Você não sabe nem quem você é. Você só fala títulos, 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 títulos. Você nem sabe o que você gosta de fazer. Se eu perguntar o que você gosta de fazer, o que alegra o teu coração, e aí? O que tu me responderia? O que é Jesus para você? É tudo. É tudo? Às vezes a gente tem uma frasezinha pronta, ele é tudo para mim. E falando agora com você, algo grita no meu coração, porque ano passado eu tive um momento muito forte com Deus e naquele dia eu falei, eu vou fazer uma oração muito ousada. Cuidado com as orações que você tem feito, cuidado com o que você tem falado para Deus.
Cuidado com o que você tem pedido para Deus, porque vai se realizar. E aí? E eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração e eu falei assim: Pai, eu vou gastar os meus dias para fazer o teu nome conhecido. Eu vou gastar os meus dias para levar o teu amor, seja lá para onde eu for. E aí, será que a gente fala? É ousado, e eu chorei muito naquele dia, falando isso para o Senhor. Porque, às vezes, vai te custar tudo fazer o nome dele ser conhecido. Tudo o quê? Teu cansaço vai ter que ficar para depois, a tua dor vai ter que ficar para depois, o teu soninho, talvez não vai ter mais o soninho da tarde, sabe? E eu tenho sentido, já faz algum tempo. Sinara, desfruta dos momentos tranquilos que você está tendo, desfruta até dos momentos que você não tem cliente para atender, desfruta dos momentos que você está tendo em casa, descansando, porque isso vai acabar. E por que vai acabar, Sinara? Ei, porque quando chega o tempo do ID, não é mais o que você quer. Não é mais o que você quer, mas é o que o chamado te pede. E o chamado, ele não tem nada de romântico. Eu lembro da Viviane Martinello falar que ela fala assim, gente, quem olha eu pegando avião, viajando, indo pra cá, indo pra lá, conferência, né? Quem vê pensa assim, meu Deus, que vida boa, que não sei o quê. E ela fala assim, ei, tem dias que eu vou chorando. Porque eu tenho vontade de ficar em casa, às vezes eu deixo minha filha chorando. Tem dias que é aquela vontade de ficar em casa com os meus, deitadinha na minha cama. Mas não dá mais. E isso tá muito forte no meu coração. Não dá mais, eu não sou mais uma menina. Eu não sou mais uma filhinha. Tem momentos, sabe, um dia Deus falou pra mim assim, ó, que tem um tempo na nossa vida de que nós somos a filha. Mas vai ter um tempo na nossa vida que nós somos a noiva esperando o noivo. E isso fala de maturidade. Então eu creio que Deus está levando a gente para um tempo de maturidade, que o meu comprometimento hoje é cuidar da noiva de Cristo, preparar essa noiva, sabe? Tudo aquilo que Deus fez na minha vida, me ensinou e que tem trago resultado dentro da minha casa, que tem mudado, transformado. Eu não posso me calar, isso não pode ficar para mim, sabe? Custou. Escrever esse livro custou tempo, meu tempo muitas vezes, mas também tem que abrir toda a minha vida. A minha vulnerabilidade está toda ali. Custou a minha reputação. Então, o que talvez Deus está te pedindo e você não quer abrir mão? Será que realmente você ama o Senhor a tal ponto de não dizer não e não desobedecer ao chamado? Será que você realmente colocou os teus olhos em quem te fez a promessa? Será que realmente os teus olhos estão no Senhor? E você é essa filha obediente, caminhando para uma maturidade e se posicionar como uma noiva esperando o noivo, mas não aquela noiva que pensa só em si, mas uma noiva que tem preparado, uma noiva que tem cuidado, que tem adornado essa noiva. Será que tudo que Deus derramou na tua vida, você realmente está compartilhando? Não é mais tempo de mimimi, de vitimismo, de olhar para vocês e dizer assim, eu nunca tenho nada, eu não tenho nada. Ah, você tem. Tu pode ter certeza. E quanto mais você liberar isso, esse rio, mais ele vai fluir, porque fluirão rios do teu interior, águas vivas fluirão do teu interior. Deixa eu abrir isso aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Sabe, eu quero orar para que Deus nos dê um batismo de urgência
sabe? Em levar a palavra dele, em falar do amor dele, porque tudo que a gente precisa é isso, é falar do amor de Deus. Você não consegue falar do amor dele? Será que você realmente não consegue falar do amor dele? Ó, tá lá em João 7,38. Ó, deixa eu abrir aqui melhor. 7,38. 7,38. Deixa eu correr aqui, porque daqui a pouco a gente chega uma cliente e eu não quero deixar nada pela metade. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus estava falando ali sobre um momento que estava para chegar, mas ele estava dizendo, ó, ele já estava alertando, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, porque você carrega o Espírito Santo, a presença, o Deus vivo habita em você. E é nossa responsabilidade permitir que de dentro de nós flua esse rio de vida. Porque não é você que faz fluir, é aquilo que você carrega. Mas se você não for, se você não abrir sua boca, se você não falar, deixa eu ver que tem... Ó, João 7, 38 e 39, deixa eu até anotar isso aqui, porque depois eu quero deixar lá na descrição, pra gente não esquecer a palavra, né, que Deus tá falando com a gente. Então é João 7, 38, 39 e tem uma outra passagem aqui que eu quero ver. Que tá lá em Atos. Ó, tudo tá vindo agora, né? Oito, 31. Deixa eu ver se é esse aqui, tá? Atos 8, 31. Fala assim, ó. Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Olha o que... Depois eu vou explicar isso aqui direito. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe, por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando nisso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Né? Então, olha que coisa linda. Como começa? Como posso entender se ninguém me explica? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para não ficar confuso. Ó, a frase como poderei entender se não existe alguém para me ensinar é uma famosa pergunta bíblica de um eunuco etíope ao apóstolo Filipe, registrado, né, no livro de Atos 8:31. Quando falta alguém para orientar pessoalmente, você ainda pode aprender buscando caminhos alternativos de conhecimento. Né? Ele estava ali, estudando a palavra, buscando, até que ele encontrou, né, Filipe, e Filipe trouxe um entendimento ali para ele.
Só que por que Deus fez eu lembrar isso agora? Porque tem muitos perdidos aí. Tem muitos que talvez, gente, nunca vai acessar uma igreja, nunca vai entrar, mas se a gente que tiver comprometido com Deus, comprometido com o nosso chamado, o Senhor vai nos enviar aonde quer que seja. E sempre terá alguém da parte de Deus para levar uma boa palavra. As boas novas, que ele fala ali, ó, e Filipe trouxe uma boa notícia para ele. Sabe? Que você se comprometa com o teu chamado. Que você seja um instrumento de Deus para falar de Deus, onde quer que Ele te colocar, seja dentro do teu trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola. Eu não estou falando aqui só com adultos, estou falando com jovens, que a gente possa fazer a diferença na vida do nosso irmão. Ei, nós somos uma carta viva e nós precisamos ser isso na vida das outras pessoas. Ei, às vezes o único contato que ele vai ter com a Bíblia, com algo de Deus, vai ser através da tua vida. E você está se calando. Porque acha que não é tempo, que não é hora, que você não tem nada para agregar na vida de ninguém. Isso é uma mentira. Então, a partir de hoje, comece a olhar para a tua vida. Ei, não espere coisas grandiosas. Grandioso é o que você vive diariamente no teu ordinário com Deus. No sábado eu estava falando com uma moça lá e eu falei assim, ó, ei, que ela falou, né, sobre jejum, essas coisas, eu falei, ei, a tua estação nem é isso agora. O Senhor te trouxe para dentro de casa, a tua estação é cuidar dos teus filhos, do teu marido, servir a tua casa, sabe? O teu altar é fogão, casa, filhos, fazer bolinho. Esse é o teu altar, agora é a tua estação. Essa forma você vai estar adorando a Deus, sabe? Da gente entender cada um tem o seu lugar. Então tá, Sinara, eu tô cuidando da minha casa. Ei, o teu primeiro ministério é a tua casa. Começa a falar de Jesus pros teus filhos, pro teu marido, sabe? Pros teus familiares. Mas isso, sempre a gente tem uma desculpa, a gente não precisa colocar ninguém de goela abaixo. Um dia Deus falou pra mim, Sinara, para de me enfiar de goela abaixo que eu não preciso ser enfiado de goela abaixo nos outros, não. Né? Aquela fobia, a gente fica toda eufórica, né? Porque conhece o amor de Deus, quer que todo mundo, né, experimente aquilo, porque é algo bom. Mas a gente tem que ter maturidade até para isso. Mas compartilhe. Sabe que lembra que eu contei que eu fui para aquela imobiliária? E naquela imobiliária eu não falei nada de placa de igreja, nada. Eu só contei para ela o que eu e Jesus vivia. E ela falou assim, Nara, eu quero conhecer esse teu Jesus, porque esse aí é diferente de tudo que eu já ouvi. Olha isso. Quando um dia eu escutei de um pastor, porque a palavra fala que nós devemos ser sal e luz do mundo, né? Sal da terra e luz do mundo. E ele falou assim, por que a gente deve ser o sal? Né? A gente geralmente aprende que, por quê? Para dar sabor, porque o sal, ele vem para temperar as coisas, né? Para dar sabor, realçar sabor. E ele falou assim, ó, só que tem algo aí que ninguém tá prestando atenção. O sal, ele causa sede. Olha isso, gente. Então, ser sal da terra é você causar sede nas pessoas. É você causar sede na vida delas pela presença de Jesus, por conhecer quem Ele é, mas ela vai querer conhecer pelas coisas que você compartilha, pelas tuas experiências, ela vai querer viver as delas. Então, assim, Sinara, mas eu não... Porque, gente, aprende a caminhar no teu dom. Às vezes a gente não tem o dom de... Oh, meu Deus, o dom de ser mestre. Às vezes a gente não vai ter me fugiu a palavra. Enfim, essa forma tão mais fácil que outras pessoas têm de lidar com a Bíblia, de falar. A pessoa tem, assim, sabe, o dom para isso. Ele é mestre em ensinar a palavra. Às vezes não é isso que Deus tem para nós, porque tem outros ministérios. E às vezes a gente não vai conseguir explicar como um teólogo, né? Com todos aquelas... Como eu aqui, eu não sou teóloga, gente. Eu não tenho... Eu posso ter o dom do ensino, mas eu não sou mestre na Bíblia. Só que eu trago para vocês aquilo que eu tenho vivido com Deus, e aí Deus nesse meio traz uma palavra, e assim a gente está compartilhando da verdade de Deus. É sobre isso.
Então, às vezes, você está deixando de compartilhar porque você quer saber capítulo, versículo de cor. Eu não consigo, ainda não consegui. Mas em nome de Jesus, né? Se der, eu vou memorizar. Mas lá em Salmo 119 fala que a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ter a palavra guardada. Capítulo e versículo depois não dá um jeito, mas a palavra. Porque o que cura, o que liberta, o que transforma é a palavra. Então, meu amor, não olha para você, sabe? Não olha para você da forma como você tem se olhado. Pede para o Espírito Santo, Pai, eu quero me enxergar exatamente como o Senhor me enxerga. E vai fluir naquilo que Deus tem. Ai, Sinara, mas eu só tenho umas coisas, agora eu cuido de filho em casa, eu só tenho coisa de cozinha, disso, eu compartilho do que eu tô vivendo com os meus filhos. Compartilhe, porque você acha que não tem outras mães vivendo esse mesmo momento e precisa de você? Como tem pessoas vivendo a minha estação que precisa, outras que ainda não estão vivendo, mas daqui a pouco vão viver, então já estão preparadas. Olha isso, gente, você não tem ideia. Você não tem ideia do que você carrega. Mas precisa entender para se mover. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu quero te encorajar. Faça. Não deixe para amanhã. Sabe? Pega o celular. Seja uma missionária via celular. Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Compartilha. Sabe? Libera esse rio de água viva aí. Deixa o Senhor fluir através da tua vida. E você vai ver que quanto mais você permite ser usada por Ele, mais Ele vai te usar. Mais você vai entender que não é sobre você, mas é sobre Ele fluindo através de você. Amém? Porque toda vez que você acha que você não está pronta, que você não consegue, que você não é capaz, realmente não vai dar certo, porque você está achando que é você que faz alguma coisa. E quando você entende que você não faz nada, que você é só um instrumento pelo qual Ele usa para falar ao coração de outra pessoa, você começa a epa, peraí, eu vou lá naquele lugar, eu vou falar porque não sou eu, é Ele através de mim. Amém? Ei, que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso, olhar para você com amor e enxergar o valor que você já carrega, porque nós carregamos a presença do doce Espírito Santo de Deus, e esse mesmo Espírito foi o que ressuscitou Jesus. Então peça para o Espírito Santo trazer consciência do que você é, de quem você é, do que você carrega, da consciência dessa verdade tão profunda na nossa vida. Amém? Ei, eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer. É tempo de florescer mesmo, hein?